Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Tudo certinho? Tudo sob controle? Esperamos que tudo e todos estejam bem por aí, porque nós estamos todos bem por aqui, tá certo? Vamos lá, fique até o fim desse vídeo, hein? Porque tem muita informação que vai acrescentar a vocês conhecimento, tá bom? Então eu peço, faço o convite, fique até o fim. Lembrando que os meus vídeos nunca foram, são ou serão para tirar a fé de absolutamente ninguém. Não. Os meus vídeos aqui no meu canal, todos, são somente a minha visão, a minha maneira de enxergar, o meu prisma em relação ao sistema religioso, em particular o Adventismo, porque eu estive ali dentro por 20 anos e 18 anos eu estive como líder religioso, tá certo? Muito bem, se em algum vídeo meu que você tenha assistido ou nesse mesmo, você percebeu que eu falei algo que confronta aquilo que você tem como verdade absoluta e quiser bater um papo, ó, tá aí, ó, o meu WhatsApp está aí, me adiciona lá e nós podemos bater um papo, tá certo? Muito bem, feita a devida introdução, vamos ao conteúdo, vamos lá. Ellen White e os pilares da validade profética. Vamos à passagem bíblica que dá estrutura, dá base para esta segunda sequência do segundo pilar, tá certo? E a passagem é esta, vamos lá. Isaías capítulo 8, verso 20. À lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, Ellen White, para você, depois de tudo que a gente vem apresentando aqui, você consegue cravar que Ellen White é uma verdadeira profetisa de Deus? Vamos à quinta pergunta crucial, né, dessa segunda sequência, desse segundo pilar. A pergunta é: a visão de Ellen White sobre a reforma do vestuário foi dada por inspiração divina? Mas não vamos nos esquecer de qual pilar estamos tratando nesta sequência. O pilar é este, vamos lá. Fidelidade às Escrituras. Uma forma antiga de vestimenta que surgiu do movimento pelos direitos das mulheres foi o traje americano, também chamado de vestido de reforma. Consistia em um vestido usado sobre calças e não era apenas defendido por feministas, mas também era defendido por reformadores da saúde que se opunham às restrições de vestidos da moda. Ellen White, inicialmente, se opôs ao vestido de reforma lá em 1863, porque lhe foi dito em visão que as calças eram uma abominação quando usadas por mulheres. Com base nessa visão, ela recomendou que as mulheres usassem seus vestidos 1 ou 2 polegadas das ruas para minimizar o contato com acréscimos anti-higiênicos. Depois de visitar um Instituto de Reforma da Saúde em Deursville, Nova York, Ellen White viu os benefícios das calças e reinterpretou sua visão sobre vestido, desta vez ordenando que as irmãs adventistas usassem um vestido de reforma com calças. Como o vestido de reforma era desaprovado socialmente, houve grande resistência entre as mulheres adventistas e seus maridos. Ellen White escreveu o seguinte sobre este assunto. Vamos ler? Ela disse assim, vamos lá. Vi que a ordem de Deus foi revertida e suas instruções especiais desconsideradas
por aqueles que adotam o traje americano. Fui encaminhada para Deuteronômio, capítulo 22, verso 5. A mulher não usará roupa de homem, nem homem vestirá roupa de mulher. Porque todos os que assim fazem são abominação ao Senhor teu Deus. Deus não quer que seu povo adote o chamado traje de reforma. É uma vestimenta imodesta, totalmente inadequada para os modestos e humildes seguidores de Cristo. Há uma tendência crescente de ter mulheres em seu traje e aparência o mais próximo possível do outro sexo, e de modelar seu traje muito parecido com os dos homens, mas Deus o declara abominável. Aqueles que se sentem chamados a se juntar ao movimento em favor dos direitos da mulher e da chamada reforma do traje podem muito bem cortar toda a conexão com a mensagem do terceiro anjo. Não achamos que seja de acordo com a nossa fé vestir-se com o traje americano, usar argolas ou ir ao extremo de usar vestidos longos que varrem as calçadas e ruas. Se as mulheres usassem seus vestidos de modo a limpar a sujeira das ruas, 1 ou 2 polegadas, seus vestidos seriam modestos e elas poderiam ser mantidas limpas muito mais facilmente e durariam mais. Tal vestido estaria de acordo com a nossa fé. Muito bem. Em 1865, Ellen White descobriu que as calças eram um artigo agradável de vestimenta feminina e especificou um comprimento para o vestido externo. Ellen White escreveu o seguinte sobre isso. Vamos lá? Antes, eu gostaria de dizer a vocês, eu quando era bem jovenzinho, bem criança, né? Eu nasci no interior do estado de São Paulo e me lembro muito bem quando minha mãe, né, na época das férias escolares, pegava cada um de nós ali, os 4 filhos, e levava para o sítio, uma fazenda que meu avô tinha. E eu lembro muito bem que as mulheres que eram as caseiras, que cuidavam do sítio, elas usavam uma calça e por cima desta calça um vestido. Então veja, você já deve ter visto em filme, em fotografia, em documentário, até pessoalmente. Então é disso que Ellen White está tratando aqui, tá certo? E é disso que nós estamos falando. O que Ellen White pensava, o que Ellen White advertia e o que Deus mostrou para Ellen White. Tá certo? Então vamos ler o que Ellen White ainda escreveu sobre esse assunto. Vamos lá. Ela disse assim: seja qual for o comprimento do vestido, as mulheres devem vestir seus membros tão completamente quanto os homens. Isso pode ser feito usando calças forradas, reunidas em uma faixa e presas ao redor do tornozelo ou feitas cheias e afinando na parte inferior. E estas devem de ser longas o suficiente para encontrar o sapato. O vestido deve chegar um pouco abaixo do topo da bota, mas deve ser curto o suficiente para limpar a sujeira da calçada e da rua, sem ser levantado pela mão. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, as pessoas se perguntavam por que Ellen White aparentemente havia mudado de ideia sobre o traje americano e o comprimento do vestido. Em 1867, ela negou ter mudado de ideia e insistiu que a reforma do vestuário era toda baseada na mesma visão. Ellen White escreveu o seguinte sobre isso. Vamos ver o que ela escreveu. Alguns argumentam que o que escrevi em Testemunhos para a Igreja, número 10,
não concorda com meu testemunho na obra intitulada Como Viver. Eles foram escritos da mesma visão, portanto, não são duas visões, uma contradizendo a outra. Como alguns podem imaginar, se há alguma diferença, é simplesmente na forma de expressão. Bom, Ellen White ficou bastante frustrada com a falta de uniformidade nos vestidos da reforma. Então, ela especificou um comprimento de cerca de 9 polegadas do chão. Ela também atacou as irmãs desobedientes por se recusarem a levantar a cruz. Ellen White escreveu o seguinte, vamos ver? Ela disse assim, vamos lá. Em resposta às cartas de consulta de muitas irmãs sobre o comprimento adequado do vestido de reforma, eu diria que, em nossa parte do estado de Michigan, adotamos o comprimento uniforme de cerca de 9 polegadas no chão. Eu recomendaria, sinceramente, a uniformidade no comprimento e diria que 9 polegadas estão tão de acordo com minhas opiniões sobre o assunto quanto posso expressá-las em polegadas. Em algumas de nossas igrejas, vi todos os tipos de vestidos de reforma e ainda assim nenhum corresponde à descrição apresentada diante de mim. Alguns aparecem com calças de musselina branca, mangas brancas, vestido de delaine escuro e um saco sem mangas da mesma descrição do vestido. Alguns têm um vestido de chita com calças cortadas de acordo com sua própria modelagem, não de acordo com o padrão, sem goma ou enrijecimento para dar-lhes forma e aderindo bem aos membros. Certamente não há nada nesses vestidos que manifeste gosto ou ordem. Tal vestido não se recomendaria ao bom julgamento de pessoas de mente sensata, em todos os sentidos da palavra. É um vestido deformado. Deus conhece seus filhos humildes, dispostos e obedientes e os recompensará de acordo com seu fiel desempenho de sua vontade. Para muitos, a reforma do vestuário é muito simples e humilhante para ser adotada. Eles não podem levantar a cruz. Deus opera por meio simples para separar e distinguir seus filhos do mundo, mas alguns se afastam tanto da simplicidade da obra e dos caminhos de Deus que estão acima da obra, não nela. Pois bem, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, adventistas confusos bombardearam Ellen White com perguntas sobre a mudança no comprimento do vestido que ela havia visto em visão lá em 1863. E em 1867, Ellen White foi questionada sobre suas visões a respeito das tais polegadas. Vamos ver? Vamos lá. E diz assim: pergunta das irmãs. A prática das irmãs de usar seus vestidos a 9 polegadas do chão não contradiz o testemunho número 11, que diz que eles devem chegar um pouco abaixo do topo da bota de polaina de uma senhora? Não contradiz também o testemunho número 10, que diz que elas devem limpar a sujeira da rua 1 ou 2 polegadas sem serem levantadas pela mão? Pois bem, meu irmão, você perceba que as pessoas da época de Ellen White já percebia as suas contradições. E Ellen White respondeu o seguinte sobre este questionamento. Vamos ver? Ela disse assim, vamos lá. Resposta de Ellen White. Como já afirmei antes, o comprimento não foi dado em polegadas e não me foi mostrada uma bota de senhora.
E aqui eu declararia que, embora eu seja tão dependente do Espírito do Senhor para escrever minhas opiniões, quanto para recebê-las, ainda assim, as palavras que emprego para descrever o que vi são minhas, a menos que sejam aquelas ditas a mim por um anjo, que sempre coloco entre aspas. Enquanto escrevia sobre o assunto do vestido, reviveu em minha mente tão claramente quanto quando eu estava vendo em visão, mas fui deixada para descrever o comprimento do vestido adequado em minha própria língua, dando melhor maneira que pude. O que fiz ao declarar que a parte inferior do vestido deveria chegar perto do topo da bota de uma senhora, o que seria necessário para limpar a sujeira das ruas nas circunstâncias antes mencionadas. Pois é, em 1875, Ellen White recebeu uma visão que colocou fim à reforma do vestuário fracassada, né? E ela escreveu o seguinte, veja quão conveniente ela escreveu. Vamos lá. Por anos carreguei o fardo desta obra e labor para estabelecer uniformidade de vestimenta entre nossas irmãs. Em uma visão que me foi dada em Battle Creek em 3 de janeiro de 1875, foi-me mostrado o estado de coisas que aqui representei e que a ampla diversidade de vestimenta era uma injúria à causa da verdade. Aquilo que teria se mostrado uma bênção, se uniformemente adotado e usado adequadamente, havia se tornado uma reprovação e, em alguns casos, até mesmo uma desgraça. O vestido da reforma, que já foi defendido, provou ser uma batalha a cada passo. Membros da igreja, recusando-se a adotar esse estilo saudável de vestimenta, causaram dissensão e discórdia. Com alguns não haviam uniformidade e gosto na preparação do vestido, como havia sido claramente apresentado a eles. Isso era assunto para conversa. O resultado foi que as características questionáveis, as calças, foram deixadas de fora. O fardo de defender o vestido da reforma foi removido, porque o que foi dado como uma bênção foi transformado em uma maldição. Pois é, meu irmão, minha irmã, a remoção do traje de reforma foi tão completa que Ellen White proibiu os adventistas de usarem o que antes era ordenado como um dever. Ellen White escreveu o seguinte, antes de lermos, aquilo que ela teve em visão, você vê que nós começamos assim, eu vi o que ela teve em visão, agora Deus está dizendo para deixar para lá. Mas vamos ver o que ela escreveu. Ela escreveu o seguinte, o Senhor não moveu nenhuma de nossas irmãs para adotar o traje de reforma. As dificuldades que uma vez tivemos que enfrentar não devem ser trazidas novamente. Houve tanta resistência entre nosso próprio povo que ele foi removido deles. Teria então se mostrado uma bênção, mas não deve haver ramificação agora em formas singulares de traje. Siga o costume de se vestir na reforma de saúde, mas não introduza novamente o vestido curto e as calças, a menos que tenha a palavra do Senhor para isso. Agora nós vamos ver outros escritos que poderão também nos ajudar. Vamos ler? Diz assim, vamos ver aqui. Vamos lá. Tendo visto a regra aplicada à distância do chão de vários vestidos e tendo ficado totalmente satisfeita de que 9 polegadas é o mais próximo das amostras que me foram mostradas, dei esse número de polegadas no testemunho número 12, como o comprimento adequado em relação ao qual a uniformidade é muito desejável.
Se for dito que a bota de uma senhora não tem 9 polegadas de altura, eu diria que calço uma bota de 8 polegadas de altura. Pois é, o marido de Ellen White, James White, também falou alguma coisa a respeito dessa tal reforma aí do vestuário, né? Vamos ver o que disse? Disse o seguinte, vamos lá. O estilo de vestimenta introduzido pela senhora W e adotado por nossas irmãs, com pouquíssimas exceções, é quase o mesmo do traje americano. Com esta diferença, a saia do traje americano chega apenas até a dobra do joelho, enquanto o introduzido pela senhora W chega a 9 ou 10 polegadas do chão. Muito bem. A reforma do vestuário soa muito humana e não divina. Ellen White começou proibindo a adoção do traje americano, promovido por algumas feministas e reformadores da saúde lá da sua época, mas então ela começou a defender algo muito semelhante. O comprimento da saia que ela viu na visão evoluiu ao longo do tempo. Para adicionar ao elemento humano desta saga, o comprimento final foi determinado medindo vestidos e estabelecendo uma média, uma vez de uma experiência visionária. Quando finalmente ficou evidente que muitas irmãs não adotariam o vestido, Deus supostamente recuou de sua exigência. Não apenas Deus recuou, mas o estilo que antes havia sido ordenado, agora foi desordenado, o que significa que as mulheres adventistas leais foram proibidas de usar esses vestidos. Os erros da implementação da reforma do vestuário falam de influências humanas e não divinas. A Bíblia ordena modéstia, mas sabiamente não define regras, deixando os detalhes para serem estabelecidos com base no tempo e no lugar. Você, adventista ou não adventista, que ainda acredita em Ellen White como sendo a mensageira do Senhor, tente responder depois de meditar no que foi mostrado aqui neste vídeo de maneira sincera. Vá aí no chat no comentário do vídeo aí, ou então me adiciona no WhatsApp e me responda. Vou te fazer algumas perguntas. O fracasso da reforma do vestuário é culpa de Ellen White, dos primeiros adventistas, ou de Deus por introduzir uma exigência que ele deveria saber que falharia? Existe algum texto bíblico que apoie uma reforma tão drástica no vestuário? Me responda sinceramente. Mas não vamos esquecer de qual pilar estamos tratando aqui. Qual é o pilar? É este. Vamos lá. Fidelidade às Escrituras. Tá certo? Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Legal que vocês vieram até aqui. Um abraço a todos, fiquem na paz e até o próximo vídeo. Até lá!